Hoje a gente vai falar sobre burocracia. Você já pensou bastante sobre o objeto do seu trabalho, sobre o tema do seu mestrado, sobre o tema que você apresentou projeto no início do processo seletivo? Já pensou no ambiente que ele está? Ele está numa organização do Estado ou está em uma organização não governamental? Ele ocorre a partir do relacionamento, da cooperação entre muitas organizações ou no interior de uma organização? Já pensou quais são as relações que esse tema estabelece? Quais são as dependências que esse tema ou esse objeto tem? Quais são as relações de cooperação que esse objeto tem? Quem são os atores que estão no cenário que ele está? Enfim, vários temas que passam pelo objeto, pelo tema que você escolheu para escrever um projeto de seleção de mestrado. Para quem está no campo da gestão pública, no curso de Stricto Sensu, isso é importante para localizar o recorte de análise que pode ser adotado. Ajuda principalmente a escolher as formas de abordagem do tema, além de iniciar um processo de delimitação, enquadramento do campo de estudos que você está filiado ou que você está dialogando. Ou seja, quais são os autores e as referências que você irá adotar, quais são os conceitos que já são comuns para esse tema e que você vai discutir também. Bom, nesse universo eu preciso te dizer que o conceito de burocracia deve tomar um pouco do seu tempo. E esse é o nosso objetivo aqui. Ou seja, compreender o que é esse objeto e como ele se relaciona com a gestão pública. A burocracia se relaciona com tudo isso que a gente falou anteriormente, porque ela está associada com o caminho da transformação entre o interesse privado e o interesse público. O processo para que isso ocorra pode ser denominado de racionalidade. O debate sobre a racionalidade é bastante extenso, mas eu quero aqui destacar que eu estou usando esse conceito como a capacidade do uso da razão de uma entidade que não a detém naturalmente. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, uma empresa existe como? São as pessoas e interesses em torno de um determinado tema que convergem para atingir uma determinada finalidade. E o Estado, como detentor do interesse público, existe como personalidade ou existe como instituição? Em resumo, para Weber, e vamos falar muito dele hoje aqui, a ação pode ser racional com relação a determinados fins, quando há cálculos de meios a serem tomados para que esse objetivo, essa finalidade seja alcançada. Para que ocorra essa existência, é necessário, primeiramente, um método, ou seja, uma organização. Portanto, o conceito de burocracia, remetido a essa ideia de organização, é algo central na teoria das organizações e que sustenta grande parte das análises sobre administração e gestão. Aqui eu preciso fazer uma distinção entre teoria da administração e teoria das organizações, pois são duas áreas de conhecimento que estão intrinsecamente ligadas, associadas, mas que trabalham com objetos relativamente distintos. A teoria da administração busca aplicar métodos para ampliar a técnica da capacidade de ação das pessoas em uma organização, de uma maneira muito simples, e aí, claro, passando por cima de vários aspectos dessa teoria, mas resumidamente poderíamos falar dessa forma.
Por outro lado, a teoria das organizações busca explicar o porquê da existência desse modelo associativo e quais são seus limites. Se pudéssemos fazer uma analogia, eu poderia dizer que a teoria das organizações é o alicerce sobre o qual a teoria da administração se sedimenta, mas que a teoria da administração pode construir algo independente do alicerce, a parte desse alicerce. Portanto, a teoria da administração, de maneira muito rápida, ela se divide em algumas escolas. Historicamente, existiu a chamada teoria científica, aquela que dividia tempos e movimentos numa linha de produção, numa divisão do trabalho, e que buscava, consequentemente, o melhor método para se fazer o trabalho, o melhor jeito de se fazer, o melhor caminho para se fazer o trabalho. Posteriormente, alguns anos depois, surge uma outra escola, chamada escola administrativa, que aí já se preocupa com a empresa como um todo, a organização no sentido mais amplo, e departamentos e estruturas organizacionais, e não somente a linha de produção, como a teoria científica se preocupava anteriormente. Essas duas, teoria administrativa e teoria clássica, teoria científica, é a chamada escola clássica da teoria geral da administração. Posteriormente, uma segunda vertente do debate da teoria da administração vai se preocupar com o elemento humano na organização. E aí é chamado teoria comportamentalista, teoria das relações dos recursos humanos, enfim. Os nomes podem ser diferentes, mas a ideia é a centralidade do elemento humano como recurso produtivo, né? Mais recentemente, existem estudos que falam em novas escolas da administração, da teoria geral da administração, algumas podem ser chamadas de teoria contingencial, teoria sistêmica. Bom, mas essas teorias são releituras das teorias clássicas anteriores. São visões de como as teorias comportamentalista e clássicas estavam estruturadas, ou estavam das premissas das quais elas partiam. Esse é um aspecto que demonstra a importância de olhar para os clássicos. Isso é algo que a gente vai fazer nas leituras dessa semana especificamente. Bom, falamos sobre teoria geral da administração, falamos sobre teoria das organizações, mas eu queria voltar para o nosso tema das organizações, da teoria das organizações e da que o conceito de burocracia está associado com a racionalidade, ou seja, essa relação entre meios e fins, e a passagem entre interesse privado e interesse público, essa relação também. Aqui a gente já encontra o primeiro problema para tratar dessa passagem em nossa realidade. A ideia do público aqui nesse país ainda não está completa. Bom, fiquem com esse problema por enquanto, pois isso tem muito a ver com a aplicação do conceito de burocracia em nossa realidade. Tem muito a ver sobre os diagnósticos sobre gestão pública em nossa realidade. E, claro, configuram de maneira muito importante a ideia de gestão pública aqui no país. Por exemplo, um dos princípios da burocracia é o princípio da publicidade nos processos decisórios. O que seria isso? Bom, é a necessidade de que os atos administrativos só passem a ter validade após a publicação em determinado meio, que em alguns lugares são chamados de diário oficial,
ou um jornal de grande circulação, enfim. É necessário dar publicidade para que, a partir disso, o ato tenha validade. O que ocorre é que, se a gente pensar que muitos municípios ainda não têm essa figura do diário oficial, ou mesmo da garantia da publicidade, isso já dificulta um dos conceitos, um dos princípios da ideia de burocracia. Mas vamos pensar um pouco nessa ideia de publicidade e ampliar um pouco isso e falar, por exemplo, sobre transparência. A nossa administração pública, ela é transparente em relação aos interesses e consegue demonstrar para o interesse público quais foram as suas ações? Olha que interessante essa pergunta. Eu fiz uma separação entre administração pública e interesse público. Esse é um ponto importante para pensarmos sobre gestão pública, mas isso está diretamente relacionado com a racionalidade, porque a administração pública seria então uma forma de realizar as ações definidas pelo interesse público, e a gestão, consequentemente, é o meio para isso. Até aqui tudo está montado, esse grande quebra-cabeça entre técnica, administração e gestão e política. Vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, quando a gente vai tratar do debate de alguns autores clássicos da ideia de administração pública, especialmente no debate sobre o que é gestão pública. Então aguarde um pouco mais isso, porque ainda tem muito pano para manga para a gente discutir. Bom, mas vamos retornar um pouco à ideia da burocracia. Já falei que ela é racionalidade, já falei que ela tem algumas premissas, alguns princípios, mas agora eu quero colocar o principal ponto de crítica sobre esse conceito. A racionalidade é o controle das realidades de dentro e de fora das organizações. Aqui vocês poderiam perguntar, mas professor, isso é possível? Não, lógico que não. E esse é o problema. A ideia de burocracia nasce da ideia de dominação. Max Weber, o idealizador desse conceito de burocracia, no seu texto A Política como Vocação, um texto muito importante, clássico, cita que a dominação acontece de 3 formas. A dominação chamada tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Rapidamente, a dominação tradicional é a existência do passado no presente. Ou seja, é a reprodução de ideias e de estruturas que estão consolidadas na sociedade e que são assim e não podem ser questionadas. Encontram poucos espaços de questionamento. A dominação carismática é o oposto da ideia de burocracia. Ocorre pela capacidade individual, é um dom pessoal. E por fim, a dominação burocrática, que é do tipo racional legal. Olha que interessante, até agora eu estava falando do conceito de burocracia a partir de racionalidade. E agora eu falei da dominação burocrática do tipo racional legal. Então, pessoal, aqui está o principal ponto da ideia de burocracia, já que dominação é da lei. Sua ideia básica é: qualquer direito pode ser criado e modificado mediante um estatuto sancionado corretamente quanto à forma. E, claro, garantida a publicidade desse estatuto. Então, sancionado corretamente já pressupõe essa publicidade que a gente falou anteriormente. Então, a burocracia, para Weber, e isso é um aspecto muito importante, é um tipo ideal, uma metáfora
do que seria e como funcionaria a perfeita racionalidade e a sua organização. Para isso, ele promoveria uma divisão entre o público e o privado e criaria formas organizacionais para esse funcionamento e delegaria às pessoas a capacidade de ser um corpo profissional a serviço do interesse público. A questão é entender por que é necessário esse domínio. Para isso a gente vai recorrer à análise de Max Weber sobre os pressupostos e as causas da burocracia. Lembra que eu falei anteriormente que Weber compreendia que a racionalidade era a capacidade de cálculos dos meios para atingir determinadas finalidades? Bom, então o primeiro ponto para Weber, para a existência da burocracia, foi o surgimento da economia monetária. Para Weber, o problema central do controle da economia, sem a existência de funcionários remunerados e com a existência de funcionários voluntários, é que esses funcionários voluntários poderiam tirar proveito da economia e das sobras econômicas e, consequentemente, viabilizar o sistema econômico como um todo. Então aqui começamos a perceber que a noção de cargo é um elemento importante na ideia de burocracia e, se por um lado ele distribui benefícios para seus ocupantes por meio do salário, por outro ele contém vontades individuais e garante limites. Portanto, o valor do salário relacionado a determinado cargo está associado com a possibilidade de um sistema de contenção de desvios pessoais. Outra premissa que está associada nessa análise é a forma organizativa. O cargo contém dimensões pessoais no serviço e também associa a execução da sua parte do trabalho em uma organização mais ampla. Portanto, o cargo tem atribuições e subordinações. Weber vai falar que a disciplina e o controle rigoroso levam ao mesmo tempo em conta o senso de honra do funcionário, por isso a dimensão pessoal, e o desenvolvimento de sentimentos de prestígio estamental, um pouco da construção de uma lógica corporativa de um princípio de corpo, que é uma análise muito importante na concepção de burocracia em Weber. Esses aspectos vão funcionar como o que o Weber vai chamar de uma mecanização rígida. Para entender um pouco essa ideia de uma mecanização, Garrett Morgan, em um livro sobre as imagens da organização, em que ele constrói metáforas para descrever modelos de organização, ou ideias de organização, teorias da organização, Morgan, numa das primeiras teorias, mas nas primeiras metáforas, ele vai chamar das organizações como máquinas. Essa ideia da máquina vai ser uma ideia muito importante na concepção de Morgan, talvez a metáfora mais ampla e mais abrangente do ponto de vista das organizações. Essa ideia seria que a máquina teria condições de ser confiáveis e previsíveis e, além disso, promover o cálculo necessário dos meios para atingir uma determinada finalidade. Então, na análise do Morgan, consequentemente, falando também sobre a mecanização rígida na concepção de Weber, a gente vai perceber que, basicamente, a ideia é pensar na organização num modelo mecanicista em que as peças funcionam, as peças da engrenagem estão bem coordenadas e a troca de uma determinada peça não significa o prejuízo da máquina como um todo. E aí está uma percepção necessária e importante da gente fazer em termos da ideia de burocracia. Por quê? Nessa concepção,
o elemento humano, o aspecto humano, ele se insere como uma parte do trabalho. Ou seja, ele é uma parte dessa grande máquina que funciona. E, sendo parte, ele pode ser trocado, porque o mais importante é que a máquina funcione. Não necessariamente que tenha espaços para grandes alterações de comportamento de um ser humano A, um ser humano B. Ou seja, essas são variações que não estão na concepção da ideia de máquina. Mas aí começa a aparecer um outro problema. Na medida em que esse sistema passa a ser calculado, passa a ser previsível, coerente, esse sistema passa a ter uma vida nele próprio. Ou seja, a organização, a instituição, a entidade, a empresa, o departamento, o setor, ele passa a funcionar por ele mesmo e independente ou descolado dos interesses originários que criaram aquela entidade, aquele setor, aquela organização, ou mesmo de um interesse público mais amplo. Então, nessa forma de concepção burocrática, o risco é que as organizações deixem de ser formas de instrumentalização do processo de trabalho e passem a ter um fim em si mesmas. Essa ideia seria uma oposição, um outro lado da moeda, da ideia de racionalidade. Weber vai chamar isso da ideia de desencantamento. A ideia basicamente é que essas relações meio e fins, da qual a gestão é a forma mais acabada, significa também a possibilidade do esvaziamento das características humanas, mais humanas, de toda a institucionalidade. Portanto, para Weber, existia o risco de uma instituição passar a viver por ela própria e a partir dos seus interesses, e sobretudo desvinculada dos interesses públicos. Quanto à nossa gestão pública, por exemplo, não vemos privilégios corporativistas predominando contra a vontade de outra parcela da sociedade. Quanto também o Estado brasileiro não é a instância a ser captada por diferentes grupos em diferentes momentos, em detrimento dos interesses públicos. Vejam quantos problemas que refletir sobre o conceito de burocracia pode nos possibilitar, desde a racionalidade até mesmo da ideia de desencantamento. Outra questão é compreender que a mecanização e a divisão do trabalho pressupõe também uma relação de harmonia das relações de trabalho. E muitas vezes isso não é possível. Quem fala muito sobre isso são alguns teóricos críticos da ideia de organização, como no caso brasileiro Maurício Trachtenberg. Vamos usar alguns textos que usam a teoria de Trachtenberg com base na leitura dele. E claro, esses autores trazem algumas perspectivas críticas dessa ideia de burocracia, da maneira como ela pode ser apresentada. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre algumas características da ideia de burocracia. Além dessas características que vocês puderam ver, o importante é frisar que a ideia de burocracia impõe uma forma de organização piramidal.
em que é possível constatar a separação entre planejamento e execução. E além disso, ela parte da visão que é possível descrever cargos e funções como parte da ação da organização como um toda. Ou seja, o cálculo feito para que a organização funcione. Essas características fazem do modelo burocrático da organização uma forma de atuar que é ótima para determinados tipos de trabalho, principalmente aqueles padronizados. Mas essa forma de trabalho também tem muitos limites para ambientes de rápida mudança, como é alguns setores de nossa sociedade atualmente e até mesmo na prestação de serviços, alguns serviços públicos. Portanto, sabendo dessa dicotomia, alguns autores passaram a tentar compreender uma forma de organização que eles chamam de pós-burocracia. De uma forma muito rápida, pois voltaremos para esse tema em outros momentos do curso, a ideia de pós-burocracia parte da visão de tentar quebrar essa separação entre planejamento e execução, a separação rígida entre cargos e funções, e aí construindo uma ideia mais ampla da ideia de células de trabalho, com equipes que desempenham determinadas funções, muito próximo da ideia de uma administração japonesa, o método japonês de gestão, chamado Toyotismo, e uma maior autonomia na tomada de decisão dos gerentes. O gerencialismo, por exemplo, é uma vertente de debate muito importante na década de 90 e estabelece profundo diálogo com essa visão da pós-burocracia. Mas aqui a gente tem uma questão. O gerente com autonomia, o esvaziamento da noção do cargo como aspecto descritivo da natureza do trabalho do servidor público, as organizações com menos hierarquias. Mas, em um universo deste, como a autoridade e a autorização para realizar a gestão podem ser feitos? A gente vai debater essa questão, assim como pensar sobre o tema da burocracia e da gestão no nosso próximo encontro.